Eu acho que pode acontecer. Se acontecer, ótimo para investir aí, né, no longo prazo, porque ter o seu dinheiro rendendo em termos reais, ou seja, vai corrigir a inflação mais 7%, é algo assim que realmente dificilmente é batido, né? Então acho que vale a pena aproveitar. Aliás, as taxas já estão excelentes, então já podem aproveitar, né, desde já. Pode ser que vire IPCA mais 7, agora tá IPCA mais 6 e muitos. E aí, se for para IPCA mais 7, vocês sabem que o título que vocês compraram, a IPCA mais 6,5, vai marcar mercado para baixo. Então vai ter uma volatilidade, né? Vai cair o valor investido, porque se a taxa aumentar para IPCA mais 7 dos altíssimos IPCA mais 6,59, que foi o que eu vi por último. Mas lembrem-se de uma coisa. O que eu queria dizer pra vocês é, lembrem-se uma coisa, né? Batemos sempre a diversificação. Quando o título do Tesouro tá IPCA mais 6 e muito, IPCA mais 7, o rendimento das ações tá maior ainda. Por quê? Ações envolvem risco, né? São investimentos mais arriscados de futuro incerto. São empresas, né? Então você depende do retorno que essa empresa vai dar, vendendo seus produtos, tendo a sua margem de lucro, a economia, né, tem que estar um pouquinho saudável pra empresa conseguir operar e tudo mais. Mas, justamente por serem mais arriscados, por envolverem toda essa incerteza, né, da empresa, da economia, os investidores exigem um prêmio sobre o IPCA mais. Sempre. Então, se o IPCA mais tá 3, tem um prêmio nas ações. Se ele tá IPCA mais 7, tem um prêmio ainda maior nas ações. E é o que tá acontecendo agora, por isso que o mercado tá tão depreciado. Então, não deixem também de aproveitar as ações, tá? Ainda sobre essa questão do IPCA, IPCA mais 7, IPCA mais 6, em relação às ações, teve essa thread que o Fernando Ferreira da XP escreveu, que é excelente. Ele fala do Equity Risk Premium, ou seja, quanto que tá pagando, né, de retorno as ações, equity, né, o conjunto das ações, em relação ao NTNB, tá? E aí ele diz aqui, ó, em outras palavras, enquanto os títulos corporativos negociam com spreads muito baixos em relação aos títulos de tesouro, ou seja, a renda privada, quando você compra uma debênture e etc., tem um prêmio de risco, um spread que tá pequeno frente ao que tá pagando o tesouro, as ações estão negociadas a um grande desconto, equivalente a um NTNB mais 6, ou seja, IPCA mais 12. Tá ali, ó. Ou seja, equivalente a IPCA mais 12. E ele dá um exemplo com a ação. Peraí que eu vou tentar. O que o Fernando, que é, se eu não me engano, o chefe ali de toda a área de análise de investimentos da XP, tá querendo dizer, né? Ele tá dizendo assim, ó, as ações estão negociando hoje a uma NTNB mais 6, aí generalizando, né, falando do conjunto. Ou seja, elas estão negociando aí a IPCA mais 12 em conjunto, né, nos cálculos. Por quê? Porque justamente as ações estão tão depreciadas que quando a gente pegar o múltiplo preço-lucro, né, inverso, a gente vai ter aí, por exemplo, uma ação que tá negociada um PL10, ela vai ter um retorno de 10%. E a gente vai, que é 1 sobre 10, né? Então, a gente tem um equity premium de 10%, que se compara aí à inflação mais 10, vamos supor assim. Enquanto que a NTNB tá pagando IPCA mais 6, tá? E aí, como tudo, quando a gente calcula no mercado financeiro, a gente está usando aí previsões, né, estimativas. Mas, se a gente considerar que tem muitas ações, mas muitas mesmo, negociando a um preço sobre lucro menor do que 10, que é o meu exemplo ali, né, às vezes é um preço sobre lucro de 5, né, PL5. Ou seja, em 5 anos, você tem de volta o seu capital devolvido, hipoteticamente, se a ação distribuísse todo o seu lucro, né? Então, a gente está pegando o valor de mercado, dividido pelo lucro de 12 meses. E está dizendo assim, bom, esse lucro aqui, se a empresa distribuísse todo ele, em 5 anos, o que eu botei ali de dinheiro, já teria recebido em proventos, e a ação teria custado 0, o que vier daí pra frente é apenas lucro, né? Então, é mais ou menos isso que, em teoria, uma explicação do preço-lucro. E aí, como é que a gente calcula o prêmio de risco, né? Então, se a gente tá aí falando de uma empresa que tem um PL de 5 vezes, né? Ou seja, que retorna aí em 5 anos o capital investido, caso distribuir 100% do lucro, a gente tem um PL 5 ou uma taxa de retorno ao ano de 20%, né? Mas fazendo cálculo simples, eu tô fazendo simplificações, tá? E aí, 20%, se a gente considerar esse retorno hipotético e ainda considerar que as ações, que o lucro dessa empresa, que o resultado dessa empresa vai crescer minimamente a inflação nos próximos anos, a gente poderia dizer que ela tá com um prêmio de risco de IPCA mais 20, entende? Só que, claro, mas então por que? Então eu vou pegar todo o meu dinheiro e vou botar em ações, porque afinal de contas eu vou ganhar IPCA mais 20 e no Tesouro eu tô ganhando IPCA mais 6, né? IPCA mais 7. Não é bem assim, porque, meu pequeno querubim, as ações envolvem riscos e tudo pode mudar, né, no resultado da empresa. Então, a grande diferença quando a gente fala aí de renda fixa, como o nome diz, a renda é fixa, né? Se a gente pegar IPCA mais 6, a gente sabe que segurando o título até o vencimento, a gente vai ganhar uma renda fixa de IPCA mais 6. E passou um homem pelado aqui atrás. Vejam que ele não tá pelado, tá? Ele só tá sem desnudo. Vou começar de novo. Então é isso, a renda que você vai ganhar quando você compra um título de renda fixa, ela é já pré-combinada, né, contratada quando você compra o título. Você já sabe a renda que você vai ganhar. E na renda variável, a renda é variável. A gente não sabe quanto a empresa vai lucrar nos próximos anos. Então quando a gente tá falando assim, essa empresa tá negociando a um preço sobre lucro, PL5. Legal, a gente tá falando dos últimos 12 meses de lucro, mas ninguém sabe qual vai ser o lucro do ano que vem, e do outro, e dos próximos 5 anos. Então quando eu tô fazendo uma estimativa aí de que ela vai crescer lucros, né, então ela tem aí um rendimento potencial de 20% mais IPCA, mas a gente tá sujeito a incerteza de quanto que essa empresa vai lucrar nos próximos anos, e é por isso que é renda variável, né? A gente não sabe o retorno, as ações também variam no mercado por outros fatores, além da empresa, como economia, taxa de juros global e etc.
pra fechar essa sequência de stories, eu prometo que é o último, que teve até participação de desnudos. A diferença é, a renda fixa, ela é menos incerta que a variável. A variável não sabemos do futuro, né? A gente tenta estimar e é por isso que quem investe em renda variável exige um retorno maior para compensar o risco da incerteza de retorno futuro, né? E aí, por isso que quando a gente tem um IPCA pagando tão bem no Tesouro, IPCA+, o NTNB pagando tão bem, com certeza o que está sendo exigido de retorno futuro estimado para as ações é muito maior. E é por isso que as ações negociam aí descontadas com múltiplos baixos e nesses momentos aí é bacana de comprar ações. Claro, você tem que considerar a incerteza e por isso diversificar em renda fixa e um pouquinho de renda variável e sem falar nos outros instrumentos. É isso.